Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte CC do galpão para reprodução de suínos. Anotação, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Antes de iniciarmos a cotagem do corte CC, ficou faltando fazer as chupetas que ficam aqui nessas duas muretas. Vamos diminuir o zoom, vamos dar uma olhadinha lá na planta baixa. Nessa primeira baia para fêmeas, nós temos a chupeta depois da linha de corte CC e aqui na baia para machos, nós temos a chupeta antes da linha de corte CC. Então vamos corrigir esse problema colocando a chupeta da baia para fêmeas antes da linha de corte CC. Para isso eu vou lá no comando mover cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a parte de linha de corte. Enter para finalizar a seleção. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Ponto base vai ser essa extremidade aqui da linha. A partir desse ponto base, arroba, eu vou caminhar 25 centímetros para a direita. 0,25, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vamos olhar aqui em cima. Vou expandir a ribbon, modificar. Ferramenta unir, cursor na área de desenho. Vou unir essa extremidade com a extremidade de baixo. Enter. Vamos diminuir o zoom, vamos descer um pouco o desenho. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada linha de corte interna. Clico, comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até esse ponto aqui. Clico, afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Vou clicar aqui na linha de cima, clica no blip, arrasta ele para baixo. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos ver como é que ficou a linha de corte CC, não pegou nenhuma cota, então está tudo certo. Vamos dar um zoom aqui na chupeta. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a chupeta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio aqui da chupeta, vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o corte CC, vamos dar um zoom aqui nessa região. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, clico, afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 30 centímetros. 0,3, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter para finalizar o comando copiar, vamos dar um zoom, comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a chupeta, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da chupeta, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar mais um zoom, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Em seguida, vou expandir a ferramenta Arco e vou escolher a opção Início, Fim, Raio. Clico, cursor na área de desenho. Ponto inicial vai ser o meio da chupeta, ponto final vai ser essa extremidade que eu tenho aqui, e aí eu vou desenhar um arco com aproximadamente 0,01 metros de raio. Enter. Posso apagar essa linha que eu tenho aqui, mas essa outra linha, Delete. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui, mais essa linha aqui e essa outra linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha que sobrou, basta clicar sobre ela e pressionar a tecla Delete. Então, a minha chupeta que antes estava na vista superior, ela agora se encontra na vista lateral. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a chupeta, Enter para finalizar a seleção e vou espelhar para outra baia. Então, vamos diminuir aqui o zoom. E o primeiro ponto de espelhamento pode ser essa extremidade aqui, o segundo ponto de espelhamento pode ser esse meio aqui da porta. Clico, excluir objetos de origem? Não. E aí com isso eu tenho a chupeta lá na outra baia. Vamos diminuir o zoom. Feito essa correção, eu agora vou iniciar o processo de cotagem, então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Em seguida, vou lá no comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou começar fazendo a cotagem aqui da caixa de inspeção. Então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Primeiro ponto de cotagem vai ser a parte superior da caixa de inspeção. Segundo ponto de cotagem vai ser a extremidade da calçada. Clico e eu vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar localizado aqui nessa
posição. Em seguida, eu vou lá no menu Cota Continuar, cursor na área de desenho. Eu quero continuar a cota na extremidade de baixo, vou dar um Enter, clico então na extremidade de baixo, eu vou pegar a espessura da calçada, então vou clicar aqui nesse ponto, vamos dar um zoom aqui nessa região, vou clicar agora aqui nessa posição, então pouso o cursor aqui nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar nesse ponto aqui. Vou pegar a espessura do fosso, então vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou clicar aqui na cota de 0,10, clico no grip de texto, vou deixar aqui nessa posição. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ESC, clica na cota de 0,10, clica no grip de texto e vou deixar a cota de 0,10 aqui nessa posição. ESC, novamente, vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou fazer a cotagem aqui dentro da caixa de inspeção, vai aparecer uma cota de 0,30, vou deixar ela aqui nessa posição. Clico na cota de 0,33, clica no grip e joga para a esquerda. ESC. Aqui na entrada do fosso eu vou novamente chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho e vou cotar essa abertura que eu tenho aqui. Vou dar um pequeno espaçamento, deixar aqui nessa posição, clica na cota de 0,10, clica no grip, joga para a direita. Pouso o cursor no grip de texto, vou escolher a opção mover com linha de chamada. Clico. E aí eu vou deixar aproximadamente aqui nesse ponto. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. Eu agora vou pegar a altura da mureta em relação ao piso da baia. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, e vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 1,02, clica no grip e joga para a direita. Clica no grip, joga para a direita. ESC. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui a altura até o início da viga, em seguida a espessura da viga, vou dar o zoom e vou pegar aqui o tamanho do contra-freixal. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vou clicar aqui na cota de 0,10, clica no grip, joga para a direita, ESC, clica na cota de 0,20, clica no grip, joga para a direita, clica no grip, joga para a direita. ESC. Vou clicar aqui na cota de 2,10, clico no grip, joga para a direita. ESC. Vou clicar aqui na cota de 0,20, clico no grip de movimentação de texto e vou deixar ela exatamente no meio da viga. ESC. Vamos diminuir o zoom. Ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho, vou pegar o pé direito aqui na região dessa baia. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar nesse ponto aqui em cima. Vamos dar um pequeno afastamento, vai aparecer uma cota de 3,12, clica na cota de 3,12, clica no grip, joga para a direita, vamos lá fazer a mesma coisa embaixo, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos prosseguindo, agora eu vou fazer a cotagem aqui do comedouro, vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto de tangência, e vou clicar aqui no pé do comedouro. Vou dar um pequeno afastamento, vai aparecer uma cota de 0,21. Clica na cota de 0,21, clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Enter para chamar a ferramenta de cota linear novamente. Vou pegar a altura total do comedouro. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,50, clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Vamos diminuir um pouco o zoom, vamos ver aqui no corredor central, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou cotar o vão em alvenaria da porta. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar exatamente aqui nesse ponto. Vamos dar um pequeno afastamento, vai aparecer uma cota de 2,10 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 2,10, clica no grip, joga para a direita. Fazer a mesma coisa embaixo. Clica no grip, joga para a direita. ESC. Vou chamar a ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, vou continuar a cota de 2,10 e vou clicar exatamente aqui nesse ponto da viga.
Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clica na cota de 1 metro, clica no grip, joga para trás. ESC. Ferramenta de cota linear novamente, vamos diminuir o zoom, vamos pegar o pé direito aqui na região do corredor central. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Vamos dar um pequeno afastamento, vai aparecer uma cota de 3,10 que eu vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 3,10 para selecioná-la, clica no grip, joga para a direita. Fazer a mesma coisa embaixo, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom. Bom, não é possível fazer a cotagem aqui dessa portinhola, porque senão vai ficar muito confuso. Então vou optar por deixar essa cotagem lá no corte AA que ficou faltando. Então vou retornar lá no corte AA, vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou cotar aqui desse ponto até esse outro ponto. Vamos dar um pequeno afastamento, 90 centímetros de altura. Clica na cota de 0,90, clica nesse grip de baixo e joga ele para trás. ESC, vamos retornar lá no corte CC. Vou subir aqui um pouco, vou fazer a cotagem aqui do telhado, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Vou dar um pequeno afastamento, vou deixar essa cota de 1,76 exatamente aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom. Vou fazer agora a cotagem aqui da contenção para suínos. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou cotar desse ponto até esse outro ponto. Vou dar um pequeno afastamento. Minha contenção de suínos tem 1 metro de altura. Clica na cota de 1 metro. Clica aqui no grip de baixo. Joga para a direita. ESC. Vamos vir aqui do lado e fazer a cotagem da chupeta, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar exatamente aqui o meio da chupeta e a parte de baixo. Vamos dar um pequeno afastamento, deixar a cota de 0,30 aqui nessa posição. Clica na cota de 0,30, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou pegar a altura dessa viga em relação à calçada. Então vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor aqui na viga, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar nesse ponto aqui da calçada. Vamos dar um pequeno afastamento, deixar aqui nessa posição. Ferramenta de cota continuar. Cursor na área de desenho, vou continuar aqui para baixo, vou pousar o cursor nessa quina aqui do fosso, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Vamos diminuir o zoom. Terminada a parte de cotagem, eu vou para a parte de linha de chamada. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto geral. Em seguida, eu vou lá no comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar um pequeno afastamento. E eu vou colocar o texto tampa da caixa de inspeção. Clico do lado de fora, vamos diminuir o zoom. Vou dar um duplo clique aqui no texto e vou alterar o tamanho da caixa de texto. Vou deixar nesse tamanho aqui. Clico do lado de fora, vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para esse lado. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou escrever o texto mureta. Clico do lado de fora. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto comedouro. Clico, vamos subir um pouco o desenho. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto portinhola. Clico do lado de fora, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa linha aqui, vou jogar ela aqui um pouco para cima. Enter, eu finalizo o comando copiar, clico no texto portinhola, clico nesse grip e vou dar um pequeno deslocamento. Vou deixar alinhado com o texto aqui de baixo. Então, vou deixar aqui nessa posição. ESC,
duplo clique no texto, e aí, no lugar de portinhola, eu vou colocar mureta. Clico do lado de fora. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar esses dois textos que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom, eu vou espelhar para outra baia. Então, vou clicar aqui nesse ponto, e vou clicar aqui nesse ponto do meio aqui, por exemplo. Excluir objetos de origem? Não. Vamos conferir, o texto ficou com a inserção correta. Vamos diminuir o zoom, eu vou lá no comando copiar, vou selecionar esses dois textos que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base, pode ser essa extremidade que eu tenho aqui, e vou repetir esse mesmo procedimento lá no corte AA. Então, vou deixar aqui nesse ponto, portinhola, Enter para finalizar a seleção, comando mover, seleciono o texto mureta, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, e vou colar exatamente aqui no meio da mureta. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte CC, vamos aumentar o zoom aqui na região de trabalho. Novamente eu vou chamar o comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vamos dar um pequeno afastamento, vou deixar alinhado com o texto portinhola, não basta pousar o cursor nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, e vou escrever o texto contenção. Clico do lado de fora. Vamos diminuir o zoom. Vou vir aqui para esse lado. Novamente, Enter para chamar o comando linha de chamada. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar um pequeno afastamento. E vou colocar o texto chupeta. Clico do lado de fora. Vamos diminuir o zoom. Vamos dar aqui uma mexida. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente. Vou clicar aqui nessa posição, vou pousar o cursor aqui no meio dessa aresta, vou subir o cursor um pouco e vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar um pequeno afastamento e eu vou digitar o texto caixa de Enter inspeção. Clico do lado de fora. Vamos diminuir o zoom, vamos lá na parte superior, aumentar o zoom aqui. Enter, eu chamo o comando linha de chamada novamente, vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar um pequeno afastamento e vou escrever o texto contra Frechal. Clico do lado de fora, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, vamos diminuir o zoom e vou colar aqui no corte AA, exatamente aqui no meio do contra Frechal. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá no corte CC. Eu agora vou expandir a Ribbon a anotação. O estilo de texto é ambientes 1:50, que é o estilo que eu preciso. Vou expandir as ferramentas de texto e vou escolher a opção texto linha única. Clico, vamos lá no fosso, aumentar aqui o zoom nessa região. Vou clicar aqui nesse ponto, ângulo 0 e vou escrever o texto fosso. Enter duas vezes para finalizar a ferramenta texto linha única. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aproximadamente no meio do texto. Pouso o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor no meio dessa outra aresta aqui. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico. Ferramenta copiar, cursor na área de desenho, seleciono o texto fosso, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa aqui. Vamos diminuir o zoom e vamos colar lá no outro lado do galpão. Vou deixar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a ferramenta copiar. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada símbolo de nível. Em seguida, vou lá na Ribbon bloco, botão inserir e vou localizar o bloco símbolo de nível dos cortes 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Vou inserir aqui no meio dessa aresta, clico. Ele me pergunta o nível é mais 0,10, ok. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui. Vou deixar colado
aqui nesse ponto. Então, vou pousar o cursor no meio dessa aresta e vou caminhar um pouquinho para a direita. Vou deixar aqui nessa posição. Vou diminuir o zoom. Vamos aqui no corredor central. Vou pousar o cursor aqui no meio e vou caminhar para a direita. Vou deixar aqui nessa posição. A mesma coisa aqui. Vou colar exatamente aqui no meio e aqui na calçada. Pouso o cursor no meio. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. O nível da calçada está correto, mais 0,10. O nível do corredor é de 50 centímetros, então dou um duplo clique no bloco. No lugar de mais 0,10, mais 0,50. As baias estão a 2 centímetros abaixo do nível do corredor, então vou dar um duplo clique aqui no bloco. No lugar de mais 0,10 é mais 0,48. A mesma coisa a outra baia. Então dou um duplo clique aqui no bloco. No lugar de mais 0,10, mais 0,48. Ok. Vamos diminuir o zoom. Vamos centralizar aqui o desenho. Falta acrescentar a legenda da planta. Para isso, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa legenda de planta aqui, por exemplo. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá no corte CC. Vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nesse ponto. Clico. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de planta 02 é a planta 04. E no lugar de corte AA é o corte CC. Ok. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá na barra de navegação. Vou expandir as ferramentas de zoom. Vou escolher a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho. E eu vou aplicar uma janela de zoom exatamente em cima do corte CC. Vamos clicar aqui nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Muito bem, com isso nós finalizamos o corte CC. No próximo vídeo, iremos começar a desenvolver as fachadas. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!